Neste vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que são proibidos. E quando eu digo proibidos, eu quero dizer que você não deve, ou pelo menos não deveria, investir nesses fundos, por conta do alto risco que eles possuem. Então fica aqui no vídeo para você saber quais fundos são esses. E se você investe em algum desses fundos, eu quero te dizer que você pode estar correndo um grande risco de perder o seu dinheiro. Seja bem-vindo aqui no canal, eu me chamo Rudinei, eu sou investidor da Bolsa de Valores. Já invisto em ações há mais de 4 anos e em fundos imobiliários há mais de 3 anos. Criei este canal para ajudar pessoas a alcançar a independência financeira através dos investimentos. Então se você é novo por aqui, já deixa o like e se inscreve no canal. E deixa aqui nos comentários se você já tomou algum prejuízo com alguma ação ou com algum fundo imobiliário. Quero saber se você já tomou algum prejuízo na Bolsa de Valores. No meu caso, eu não tomei nenhum prejuízo até hoje nesses 4 anos aí investindo em ações e mais de 3 anos investindo em fundos imobiliários por conta da minha estratégia. Lá no começo, quando eu iniciei os investimentos, eu criei estratégias de investimentos para ações e para fundos imobiliários e isso fez com que eu não tomasse nenhum prejuízo, porque fica muito mais fácil na hora de tomar as decisões de investir ou não em algum ativo se você tem critérios a seguir. Isso vai te proteger muito de tomar decisões erradas. E a minha estratégia em fundos imobiliários, ela possui 3 principais pilares. E seguindo esses 3 pilares, já vai livrar aí de você ter muitos prejuízos na bolsa. O primeiro deles é procurar por fundos imobiliários com PVP abaixo de 1, fundos imobiliários baratos. Eu não invisto em fundos que estejam com o PVP acima de 1. Eu procuro por fundos imobiliários baratos. Assim eu tenho chance de ganhar 2 vezes, com os dividendos e também com a valorização das cotas. Esse é o primeiro pilar da minha estratégia de investimentos em fundos imobiliários. O segundo pilar da minha estratégia de investimentos é procurar por fundos imobiliários que pagam bons dividendos. Eu procuro dividendos que pagam acima da média. Se for para mim investir em um fundo que paga dividendos baixos, eu pego meu dinheiro e invisto na renda fixa, que atualmente está aí com 13,75% e não corro aquele risco da renda variável. Então, fundos imobiliários para investir ele tem que pagar acima da média, ele tem que estar pagando pelo menos acima da taxa Selic. Esse é o segundo pilar da minha estratégia de investimentos. O terceiro pilar, eu procuro por fundos diversificados, que tenham diversificação no portfólio. Fundos de papel que investam não somente em CRI, mas também em outros tipos de ativos, como por exemplo cotas de fundos imobiliários, SPE, ações, outros tipos de ativos. Já no caso dos fundos de tijolo, eu procuro por fundos que tenham um portfólio diversificado, eles tenham vários imóveis, vários inquilinos e estejam seus imóveis distribuídos em várias regiões também. Então, diversificação, eu não abro mão, eu procuro por fundos que sejam diversificados. Se um fundo imobiliário não passa por esses 3 pilares, eu não invisto nele. Eu sigo essa estratégia muito à risca, beleza? Então agora vamos lá, eu vou te mostrar os 3 fundos imobiliários proibidos. E o primeiro deles é o fundo imobiliário ABCP11. Ele é um fundo do tipo tijolo que investe em shopping. Ele está cotado atualmente a R$ 73,76, liquidez diária acima de 1.500 negociações. Dividend yield atual em 0,81 e o patrimônio líquido é de 1,1 bilhão. O PVP está em 0,80, então ele tem 20% de desconto em relação ao valor patrimonial. Nos últimos 12 meses, esse fundo entregou 9,26% de rentabilidade e um total de R$ 6,83 por cota. Aqui a gente tem o gráfico do valor patrimonial. A gente vê que é uma escadinha, né? Ele está sempre subindo ali ano após ano. Esse gráfico aqui, pessoal, é muito importante. Eu já coloquei ele aqui para mim explicar isso para vocês. Muitas pessoas não sabem disso e não olham esse gráfico na hora de comprar um fundo de tijolo. Esse gráfico representa a valorização dos imóveis do ativo, do valor patrimonial. Então esse gráfico ele tem que estar sempre para cima nos fundos de tijolo. Você não pode comprar fundos que estejam desvalorizando seus ativos, porque assim as cotas também vão se desvalorizar e o seu dinheiro também vai se desvalorizar. Você precisa procurar por fundos de tijolo que tenham essa linha aqui sempre subindo, por mais que seja pouco, mas sempre para cima. Isso quer dizer que todas as revisionais, onde vai ser analisado, avaliado esses imóveis, eles estão valorizando cada vez mais. Significa que a gestão está fazendo um bom trabalho. Comprou bons ativos, bons imóveis em boas regiões e assim vai sempre se valorizando. Quando isso aqui vai se desvalorizando, quer dizer que tem algum problema e a gestão pode ter tomado algumas decisões erradas. No caso desse fundo aqui, ele está sempre valorizando. Mas então qual é o grande problema desse fundo? Por que ele é arriscado? A gente tem esse gráfico aqui que é a alocação do fundo. 2% está no caixa,
e 98% em ativo imobilizado. Esse é o grande problema. Ele possui apenas um ativo em uma única região. Ele possui esse shopping aqui, que é o Gran Plaza Shopping, na cidade de Santo André, São Paulo. É um shopping com 63.768 metros quadrados de área bruta locável. Então, nesse caso, ele possui um ativo em uma região. Ele tem vários inquilinos, porque dentro desse shopping tem várias e várias lojas e salas de cinema, então ele tem muitos inquilinos. Esse não seria um problema. O grande problema é literalmente ele ter apenas um ativo em uma única região. Se houver algum problema com esse ativo ou a mudança de lei nessa região, nessa cidade ou nesse estado, você pode acabar parando de receber os seus dividendos, como já tivemos exemplo. O terceiro fundo desse vídeo é um grande exemplo disso. Os cotistas praticamente ficaram sem receber dividendo e tiveram uma grande desvalorização. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Mas voltando aqui para esse fundo, o grande problema dele é estar em apenas uma região e ter apenas um imóvel, um shopping center. E o segundo fundo imobiliário que eu considero muito arriscado é o FIB11, FIB11. Ele está cotado atualmente a R$ 461,07 e a gente já tem um problema de liquidez. Ele tem apenas 405 negociações. Ele tem uma liquidez muito baixa. Mas esse nem é o principal problema desse fundo aqui, na minha opinião. Vamos continuar aqui, eu já vou te mostrar. Dividend yield atual de 0,82 e patrimônio líquido de 312,4 milhões. O PVP está em 1,01, então ele está 1% acima do seu valor justo. Nos últimos 12 meses, o fundo entregou 8,99% de rentabilidade e um total de R$ 41,45. Gráfico do valor patrimonial, igual o outro fundo que eu mostrei aqui, esse aqui também vem valorizando ano após ano, então tudo tranquilo com o patrimônio do fundo. Esse fundo é um fundo de tijolo que investe em galpões industriais. Ele tem um condomínio industrial chamado Perini Business Park, para empresas do segmento metal mecânico, prestação de serviço, logística, transportes, indústrias de transformação de plásticos, eletroeletrônicas, representações e outros. Então, ele é um condomínio com galpões industriais. Ele possui 277.714 metros quadrados de terreno e 102.909 metros quadrados de área para locação. Aqui a gente consegue ver mais fácil nessa foto aí dos imóveis do fundo. Então ele possui todos esses galpões, literalmente um condomínio fechado ali, cheio de galpões que serve para logísticas e também indústria. E esse é o grande problema desse fundo. Ele possui também, ele possui vários ativos, diferente do primeiro fundo que eu te mostrei. Ele possui vários inquilinos, mas ele está localizado em apenas uma única região. Então ele tem todos os seus ativos ali em uma única região. Então, com alguma mudança de lei da cidade ou do estado, pode acabar prejudicando muito esse tipo de fundo. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem desastres naturais, então a gente não está sujeito a isso. É claro que a gente não pode dizer que nunca vai acontecer, mas a gente não pode correr esse tipo de risco na nossa carteira. A gente tem que lembrar que é o nosso dinheiro, aquele dinheirinho que a gente trabalha, investe todo mês, então a gente não pode correr esse tipo de risco. E quando eu digo que a gente não pode correr esse tipo de risco, eu também quero dizer que tem muitas opções. Os fundos imobiliários são muitos, na nossa bolsa temos muitas e muitas opções. Antigamente tínhamos muito poucas opções, agora temos muitas opções de vários segmentos. Então a gente não precisa correr riscos desnecessários. É claro que é muito difícil acontecer alguma coisa com um fundo desse tamanho, por ele estar apenas numa única região, mas pode acontecer e aí é tarde demais, não tem mais o que fazer, a gente pode acabar perdendo o nosso dinheiro. Então, o que eu quero deixar aqui é falar que a gente tem mais opções, a gente não precisa correr esse tipo de risco, beleza? Bom, então agora vamos lá, vou te mostrar o terceiro fundo imobiliário, que para mim é um dos mais arriscados aqui da bolsa. Já tivemos problema com ele, talvez você vai lembrar aí, eu vou te contar tudo. Então o terceiro fundo arriscado é o XPCM11. Ele é um fundo de tijolo que investe em lajes corporativas. Ele está cotado atualmente a R$ 14,89, liquidez diária acima de 2.900 negociações. Dividend yield de 1,14%, patrimônio líquido de 125,4 milhões. E o PVP está em 0,29. Quando a gente olha para um PVP desse aqui, a gente já pode perceber que tem algum problema grave no fundo. Eu já vou te mostrar que problema é esse. Se você olhar para a rentabilidade, ele até entrega uma boa rentabilidade, mas aqui tem uma grande distorção. Nos últimos 12 meses ele entregou 12,09%
e um total de R$ 1,80 por cota. Olhando para o gráfico do valor patrimonial, a gente também percebe que temos problema. Lembra que os outros gráficos eles iam para cima e esse aqui está indo para baixo, então o patrimônio está se desvalorizando. E o grande problema desse fundo também é como aquele primeiro lá, ele possui apenas um ativo em uma região. No gráfico da esquerda a gente tem 94% do patrimônio investido em imóveis e 6% no caixa. E no gráfico da direita o maior problema ainda que ele teve, ali no ano de novembro de 2020, ele ficou com 100% de vacância. Aqui, apenas em setembro de 2022, ele conseguiu alugar 15% do imóvel e agora ele possui 85% de vacância. Por isso que está com aquele PVP tão baixo, por conta dessa vacância. E esse imóvel aqui, talvez você lembre ou você já tenha ouvido falar, é aquele imóvel que era locado para a Petrobras. E simplesmente lá em novembro de 2020 a Petrobras abandonou o edifício, saiu e o fundo acabou ficando aí com 100% de vacância. E lembra que eu te falei dos dividendos que eles estavam com distorção? O que acontece é que a cotação do fundo caiu muito por conta disso. E a Petrobras, como ela saiu, sem aviso prévio, ela simplesmente deixou o prédio, ela teve que pagar multas. E essas multas que a Petrobras está pagando é os dividendos que o fundo está pagando para os seus cotistas. É um dividendo muito pequeno, muito menor do que ele pagava quando a Petrobras estava no prédio, mas por conta dessa queda nas cotações, o dividendo acabou subindo, a porcentagem acabou subindo e por isso que tem distorção nos dividendos desse fundo. Você pode olhar lá e ver um fundo de tijolo pagando 1% ao mês nos últimos 12 meses e achar que está tudo certo, que é um ótimo fundo. Mas não, esse dividendo é uma distorção. Eu já vou te mostrar ali o grande prejuízo que as pessoas tiveram investindo nesse fundo. Como eu disse, ele investe em apenas um único ativo, que é o Macaé, que está na cidade de Macaé, Rio de Janeiro. Ele possui aí 19.664 mil metros quadrados e o fundo tem 100% de participação nesse prédio aqui, nesse edifício. Então ele possui apenas esse edifício e ele tem um andar e um mezanino alugado, como eu falei, 15% do prédio está alugado, e possui vago 5 andares também com mezanino. Então ele tem muito trabalho pela frente para conseguir locar de novo esses andares aí, esses mezaninos. É muito difícil quando você tem um único imóvel e esse imóvel fica vago, ainda mais quando ele tem um único inquilino, Ele tinha apenas a Petrobras. Se fossem, por exemplo, 5 ou 6 inquilinos, se um saísse não teria tanto problema assim. Mas ter um inquilino com apenas um imóvel é muito complicado, é muito arriscado e você não deve investir de forma nenhuma nesse tipo de fundo aí se você não quer correr o risco de perder o seu dinheiro. Aqui a gente tem a grande desvalorização, então, como os seus cotistas perderam aí muito do seu dinheiro. O fundo estava cotado ali a mais de R$100 antes disso acontecer e agora está cotado ali na casa dos R$15. Então foi um baita prejuízo de 84,46%. É um pouco mais, na verdade, chegou ali quase em 86% de prejuízo. Ou seja, se você tivesse R$100.000 investidos nesse fundo, você teria ficado aí apenas com R$15.000. Esse é o grande risco de investir nesses fundos aqui que eu te mostrei. Pode acontecer algo errado, é muito improvável, mas pode acontecer. A gente não pode correr esse tipo de risco de maneira nenhuma aí com o nosso dinheiro. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Dúvidas e perguntas, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.